Olá, vamos dar seguimento aqui então ao nosso curso de práticas avançadas em saúde mental e geriatria, e hoje nós vamos dar sequência entrando na teoria. No vídeo anterior eu falei um pouco da resolução 678/2009 e já vimos a 358. Se você então não assistiu esses vídeos, eu recomendo que você volte para você se situar e dar seguimento. Se você não quiser voltar agora, não vai impedir a sua conclusão, o seu raciocínio, a partir desse conhecimento que eu quero trazer para vocês, que é sobre a teoria das relações interpessoais. Tá? A teoria das relações interpessoais ela é uma teoria que foi construída, né, e pensada no âmbito da enfermagem pela Hildegard Peplow. Essa enfermeira, ela foi a primeira teorista de enfermagem que publicou algo após Florence Nightingale, tá? Então ela criou a teoria da enfermagem de médio alcance, que a gente nomeia de relações interpessoais. Então, teoria das relações interpessoal ou teoria da relação interpessoal. Essa teórica, ela bebeu aí da psicanálise, bebeu aí de Sullivan, que trabalhou a teoria interpessoal, para poder pensar na enfermagem, pensar no fazer da enfermagem e entender que a relação ela é importante para o cuidado de enfermagem. Então, é parte integrante da ciência de enfermagem. E essa teórica, ela esteve em 1945, 54 ali fazendo a produção. Pensar então em Peplow é pensar em enfermeiro, paciente, contexto de vida. Então a própria Peplow ela traz que a enfermagem ela é psicodinâmica e envolve esses três conceitos, esses três elementos: nós profissionais de saúde, o nosso paciente e o contexto de vida. Então eu preciso saber sobre a vida desse sujeito, eu preciso entender o contexto que ele está inserido, para que eu possa então conseguir capturar elementos que eu possa caminhar junto com esse sujeito rumo a uma vida. A Peplow, ela trazia o sentido, né, dessa relação seria um sentido para fomentar um progresso de uma personalidade em direção a uma vida criativa, construtiva, que pudesse ser pessoal e comunitária. Então, lá ela já falava de uma reabilitação psicossocial, de uma reabilitação de um sujeito que possa ser inserido novamente em sociedade e ter ali minimamente suas funções instrumentais e básicas de vida diária construída, aprimorada ou melhorada ou sustentada ou reabilitada. Essa construção ela envolve um crescimento pessoal que para Peplow é um crescimento de mão dupla. Tanto o profissional de enfermagem cresce junto com o paciente cresce junto com o profissional. E nesse crescimento eu trago aqui a importância de nós profissionais de saúde tratar também as nossas questões. Então não adianta eu ter que cuidar do meu paciente se eu também não cuido de mim. E aqui eu estou falando do campo psicossocial, então eu estou falando de eu cuidar das minhas questões psicossociais. Importantíssimo fazer terapia, importantíssimo estudar teorias que explicam o funcionamento da psique humana. Aqui eu estou trazendo para vocês uma teoria de médio alcance. E convido vocês a explorar outras teorias, não é? Como a psicanálise, por exemplo, que está aí na base de um monte de teorias. Então, Peplow traz que esse crescimento pessoal é compartilhado então com nós. Então, o paciente desenvolve e cresce nessa relação interpessoal sendo desenvolvida nesse processo de cuidado, que está relacionado a essa relação interpessoal. E aí nós podemos nos deparar com alguns diagnósticos de enfermagem, por exemplo, o diagnóstico de enfermagem de relacionamento prejudicado. Nosso paciente pode ter um relacionamento prejudicado com algum terceiro e pode chegar até a gente angustiado por isso, né? Angústia é um outro diagnóstico de enfermagem. E o que eu vou fazer se eu estou diante de um paciente que está com uma angústia? Eu vou trabalhar com ele a relação interpessoal, a comunicação como instrumento básico de cuidado, entendendo as fases que essa teoria nos dá, para que eu possa então conseguir escutar o contexto de vida e como que ele responde a esse contexto de vida, o que ele pensa em relação a esse contexto de vida e o que ele compreende
dentro desse contexto de vida, o que acontece, que ele pode ser refletir e mudar a sua posição na qual se encontra. De certa forma, a gente encontra uma pessoa em um molde, em um modelo de funcionamento, e esse modelo de funcionamento ele vai se repetir, e a gente precisa então compreender junto com esse paciente para que ele possa pegar esse modelo e fazer um modelo a partir desse modelo que seja mais suportável. E aí a gente vai caminhando com ele, utilizando as técnicas de comunicação, entendendo o contexto de vida para poder ajudá-lo a fazer essa travessia. É uma travessia que demanda tempo e que depende de diversas situações. Como, por exemplo, a personalidade das pessoas envolvidas. Tanto a personalidade de você, profissional de saúde, enfermeiro ou enfermeira, ou técnico de enfermagem, ou técnica de enfermagem, quanto do próprio paciente. Tem paciente que é mais introspectivo, tem paciente que é mais expansivo, e isso nós precisamos avaliar também para saber como nós vamos portar diante desse paciente. Então, o paciente que é mais introspectivo, eu preciso usar mais técnicas de comunicação do tipo expressão. E então, isso me faz a ter que tomar uma atitude, a ter que ter instrumentos, a ter que ter técnicas para poder trabalhar com os meus pacientes. Então, para a PIPLO, a enfermagem considerada então psicodinâmica, envolve a construção e a relação de profissional e paciente. E ela traz então que as etapas para essa enfermagem psicodinâmica, elas são desenvolvidas, tendo como base alguns pressupostos fundamentais. Então, o que ela traz? Ela traz que a postura do profissional, ela é um pressuposto fundamental. A nossa postura perante o nosso cliente, ela é extremamente importante. E aqui, quem nunca escutou algum paciente falar de que não foi bem tratado, de que a postura do profissional não foi uma postura que foi acolhedora, uma postura que fez a pessoa ficar muito mais retraída. Então, a nossa postura ela tem que ser uma postura que faça um acolhimento, que escute a demanda que esse sujeito está trazendo e que nos permita, então, acessá-lo, acessar os seus pensamentos, sentimentos e emoções, o seu contexto de vida, para a gente entender como que a gente pode ajudar essa pessoa. Ela traz ainda que o auxílio a esse desenvolvimento da personalidade e o amadurecimento é uma função da enfermagem que exige uso de princípios e métodos que facilitem e orientem o processo de solução de problema ou dificuldades interpessoais do cotidiano. Então, olha só o que ela está dizendo. Princípios e métodos. E aí a teoria vai trazer algumas questões que nos dão uma direção. Tá? Lembre-se, médio alcance. Então, o que ela traz como métodos e princípios? Vamos entender aqui que ela vai trazer para a gente 4 situações, 4 momentos, que são momentos cruciais para a gente poder entender o nosso paciente. Então, o primeiro momento, nós nomeamos de orientação. Ela nomeou de orientação. E esse momento é um momento em que o profissional de saúde, ele serve de apoio ao paciente, pode passar informações específicas para esse paciente, ajudar o paciente a entender o seu problema, a sua situação. Então é um momento em que vai existir o acolhimento, que vai existir o cuidado dessa relação, que vai estimular esse paciente a expressar seus sentimentos, pensamentos e emoções. Convidar ele a falar daquilo que é angústia, a falar daquilo que está trazendo para ele uma frustração, uma tristeza, uma ansiedade. E a partir dessa escuta, dessas questões, das quais nós vamos utilizar técnicas de comunicação para poder saber como escutar, tá? Não adianta você simplesmente ouvir, sem saber como perguntar, sem saber como devolver isso para o paciente. Então, ouvir todo mundo ouve. Escutar requer técnicas, requer conhecer dessa teoria. Eu vou ficar nessa primeira etapa dessa teoria e na próxima a gente pula para a segunda etapa da teoria da relação interpessoal. Curta, compartilhe, comente, divulgue aí para as pessoas que você sabe que pode se beneficiar com essa temática. Tá lembrando que ela não é só para a saúde mental, ela é para todos os campos.